Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Esse vídeo é muito importante para a torcida do Botafogo. A gente vai trazer um pouquinho da história aí do Patrick de Paula, o novo investimento aí que o Botafogo está fazendo aí no mercado, no jogador, contar a história e a passagem dele no Botafogo e fazer uma relação aí com a nossa categoria de base e o que isso refletiu no passado e vai refletir aí no futuro. Galera, é o seguinte, Botafogo ele sempre trabalhou, na minha opinião, mal a sua categoria de base, né? E por dificuldade financeira, né? A gente perdeu aí o Patrick de Paula, ainda muito jovem, quando ele chegou ao Botafogo no Sub-13, né? Muito garoto, mas sem dinheiro ali para pagar a passagem, que ele morava na Zona Oeste, até os treinos do Botafogo, né? Cerca aí de R$10 por dia, né? Ele teve que deixar o Botafogo, né? A família até buscou ali na época ajuda de custo, mas o Botafogo ele evitava fazer esse tipo de investimento em jovens tão precoces, como era o caso ali do Patrick de Paula, né? Então o Patrick ele voltou ali para o projeto social ali no bairro dele, né? E foi numa dessas taças de favela, né, que chamaram a atenção ali pelo bom futebol apresentado, e aí rapidamente ele foi convidado para disputar torneios ali na Europa, né, jogou algumas competições e chegou ali no Palmeiras, né? Já com 20 anos de idade, ele foi um dos protagonistas ali do título do Campeonato Paulista do Palmeiras, né, batendo pênalti, chorando no gramado. Então, essa é a história ali do Patrick de Paula no Botafogo e o seu início da carreira no Palmeiras, né? E eu faço uma relação, já que a gente está falando de Palmeiras, né, o próprio Edmundo, né, um grande jogador dos anos 90 ali, jogou muito no Palmeiras. Imagina o Edmundo naquele time de 1992. Muita gente não sabe que o Edmundo Animal era da base do Botafogo. Podia estar naquele time de 92, por sinal, né? O Botafogo entregou aquele campeonato brasileiro para o time da Lagoa, né? Depois a gente vai falar um vídeo sobre isso, mas o Edmundo podia estar naquele time ali de 1992. Então o Botafogo ele sempre tratou mal aí a sua categoria de base, né? Eu mesmo já fui interpelado por vários torcedores do Botafogo pedindo para que parentes, filhos pudessem jogar na base do Botafogo, com muito futebol, aliás, jogando em outros clubes, mas queriam vir para o Botafogo. Eu nunca conseguia, nesse tempo todo de Botafogo, colocar um garoto sequer na base do Botafogo, exatamente por ser uma caixa preta. Doa quem doer, essa é a verdade. A base do Botafogo sempre foi uma caixa preta, muito mal trabalhada, e o Botafogo perdeu muito dinheiro, bons jogadores, futuros ídolos do nosso clube, né, que infelizmente por má gestão, por profissionais ruins, por falta de investimento, a gente deixou passar isso. Isso foi uma das coisas que fizeram com que o Botafogo afundasse, porque se a gente não é um clube comprador, que hoje é o caso do Botafogo, a gente deveria ser um clube formador, mas isso não aconteceu, pelo contrário, né? O Patrick de Paula é apenas um exemplo do que eu estou falando, né? Muita gente está me perguntando o que essa camisa da Adidas está fazendo no vídeo, Rafa. É porque era a camisa de 1985 aí, né? Que o Botafogo jogava com ela nos treinamentos, né? Uma das camisas, então tá aqui, é um canal Raiz, a gente sempre traz a história do clube. Tá aqui a camisa aí dos anos 80 aí de treino do Botafogo. E o Botafogo ele sempre tratou mal essa questão da sua base, né? Só para a gente ter uma ideia, o Botafogo está fazendo um investimento de 50 milhões, aproximadamente, um pouco menos, mas no futuro pode ser, né, com outro percentual, que chega a 50 milhões de reais, ou até passe um pouquinho, no Patrick de Paula. E é exatamente esse investimento que o John Texel fez quando chegou no Botafogo, o primeiro aporte financeiro de 50 milhões. Só para a gente ter uma ideia, um garoto que saiu de graça, que o Botafogo não tinha R$10 para pagar a passagem, hoje o Botafogo compra por quase 50 milhões de reais. Então, a gente vê que foi um erro
do Botafogo não investir na base, investir salários, pagando jogadores que não deveriam sequer passar na porta do nosso clube e vestiram a nossa camisa, como a gente viu nesses anos todos. E a categoria de base ficou ali para segundo, terceiro, quarto plano, onde deveria ser ali a maior ativação. O Botafogo tem ali um projeto para a categoria de base agora, com o John Texel, antes com o Moreira Salles, pode até ter uma dobradinha nisso aí. Isso vai permitir ao Botafogo a chegada de toda essa matéria-prima, que são esses craques que o futebol brasileiro tem, né? Que vão vir para a base do Botafogo. Quem faz muito bem isso é o Fluminense, né? Com o conceito de cheirinho. O Botafogo vai ter esse conceito também lá no Espaço Lonier, no novo CT do Botafogo. Portanto, o Botafogo perdeu muito dinheiro, né? E agora vai ganhar muito dinheiro formando esses atletas. Chegou agora o colombiano lá, o novo Cristiano Ronaldo, né? O Dylan. O Botafogo investiu no Tomate, no goleiro, está formando um time importante também, não só no principal, mas embaixo, né? E vai formatar essa categoria de base para cada vez mais fazer jovens valores aí, vender bem e fazer ali um lucro que vai poder dar ao Botafogo aí um investimento muito maior, cada vez e gradativo no futebol. Portanto, a importância da categoria de base, né? A gente viu que o Botafogo faliu, né? O clube ele faliu, o modelo de gestão dele levou uma dívida de 1 bilhão, exatamente porque não investiu na base e não tratou das suas joias como deveriam tratar. Hoje o Botafogo corre atrás do tempo, né? E está trazendo um garoto que esteve aqui no nosso Sub-13 e não foi aproveitado por falta de apenas pagar ali, custear a passagem do menino. Então realmente é um absurdo. Gostaria que a galera comentasse no vídeo, então vocês que gostaram desse vídeo, que não só é informativo, mas também traz a realidade de um clube mal gerido esses anos todos, né, em todos os seus segmentos, principalmente na base. Em conversas, né, as pessoas falam, mas a base do Botafogo é boa, fulano fala um trabalho bom. Eu falei, que trabalho bom? Quem o Botafogo revelou ninguém, gente. As últimas revelações do Botafogo vieram do Clube do Sul, clubes pequenos, mesmo assim o percentual era menor para o Botafogo. O Botafogo estava totalmente fora do mercado, não só na base, tanto é que até hoje não conseguiu ele conquistar uma copinha, que é um campeonato importante, como também no profissional, né? A maior contratação da história do Botafogo, mais cara, chama-se Vitor Sá, chegou anteontem, e agora o Patrick de Paula. A contratação mais cara vai ser de um jogador que saiu daqui do clube, porque o Botafogo não tinha R$10 de passagem para o menino. Então realmente estava tudo errado, não poderíamos ser um clube vencedor. Aquela frase que eu acho que é maldita, tem coisas que só acontecem no Botafogo, na verdade foi para justificar a incompetência que era o nosso clube, né? Eu espero que a torcida do Botafogo não repita essa frase. O Botafogo sempre foi incompetente, por isso que não teve resultado esportivo, né? Obviamente que houveram acertos, mas eu estou falando de uma maneira geral, sem falar de pessoas. Estou falando do conceito Botafogo, né? Que é um conceito de um clube que tem que fazer futebol em alto nível. E nesse tempo não fez, não ganhou, não conquistou, se endividou, teve que vender, né? O que ele deveria fazer, que era tratar bem sua categoria de base, gerir o clube. O Botafogo foi o primeiro clube aí do futebol brasileiro a ser vendido, né? E hoje a torcida do Botafogo agradece, porque agora a gente tem a possibilidade de ter aporte financeiro, investimento na base, títulos, ídolos, torcida feliz. É isso que o torcedor do Botafogo deseja e quer. Portanto, a gente trouxe um pouquinho da história do Patrick de Paula, passando, né, por anos de uma categoria de base que revelou muito poucos jogadores e perdeu milhões de jogadores com potencial, né? Inclusive o Botafogo perdeu também Marechal Hermes, que é um outro capítulo que a gente vai trazer aqui no canal. É um absurdo o Botafogo não investir em Marechal Hermes. Ah, Rafa, mas tem um espaço Lonier. O garoto, igual esse aí, Patrick de Paula, que não tem o dinheiro da passagem,
Ele não vai lá para o Espaço Lonier, ele vai para Marechal Hermes, que ele mora em Bento Ribeiro, ele mora em Cascadura, ele mora em Madureira, ele mora na Zona Oeste. Marechal Hermes deveria ser também aproveitado pelo Botafogo. Você faz uma peneira lá com 100, 200, 500, 1000 meninos daquele, e aí você tira e leva para o Espaço Lonier e investe nos garotos. Não dá para compreender o Botafogo não ter Marechal Hermes. Não dá para compreender. Por favor, os filósofos, o scout, as pessoas que entendem de futebol no Botafogo, por favor, reativem Marechal Hermes. Ali está a matéria-prima, ali está o garoto que joga bola. Quem joga bola está jogando bola, não está lá no WhatsApp, não. Essa garotada que joga Taça das Favelas, que é de comunidade, que não tem dinheiro para passagem, são esses garotos aí que tem potencial para o futebol, que vão estourar na frente. Valeu, galera? Senta o dedo no like. Um abraço a todos. Fogo neles.